Pede assessoria de imprensa. Porque a gente consegue ver, muitas vezes, para responder esse negócio aí separado na coletiva, é brincadeira, como se não bastasse os malas. O Pedro, você criticou, Felipe, duramente. Você não defendeu o Pedro. Você criticou. E tinha razão naquele contexto, me parece. Então, agora, você está aqui para defender o jogador. Mas, naquele momento, estava lá para expor o jogador. Estamos para a nossa live depois de São Paulo 2, Flamengo 2, jogo disputado na Vila Belmiro. Jogo em que o Flamengo perdia por 1-0 num gol bizarro. Bizarro. O Flamengo repetiu a inconsequência com a bola em seu domínio dentro da área, diante de uma pressão do adversário. O senhor Rascaeta, o senhor Alexandre, o senhor Eric Pulga, tentando sair jogando com vários jogadores do São Paulo ali nas imediações. Perderam a bola e o Luciano fez 1-0. Teve a chance de empatar num pênalti. Um pênalti daqueles que se marca no Brasil, o jogador vai na frente, o outro vem, é todo trabalhado nas costas, já dá uma freada a Rascaeta para tomar o trambolhão. Marcado, empata o jogo. E quando vira no segundo tempo com um bonito gol, até uma boa jogada, o gol do Samuel Lino, o glorioso Gonzalo Plata, o atacante que não faz gol, o atacante que não decide, mas que tem todas as oportunidades quando não tem Bruno Henrique, o técnico Felipe Luiz não abre mão do Plata, que eu acho que é um bom jogador, tem seus predicados, mas joga de centroavante, tu faz gol, não chuta no gol. Não chuta no gol. O cara não chuta no gol, né? Ele vai lá e consegue arrumar mais um cartão vermelho. Semana passada, a expulsão dele foi injusta, é verdade, mas também teve um quê de ingenuidade. Gol do Marcos Rojo, tarimbado, experiente jogador argentino, vai lá e dá uma cutucada nele, o que deveria ter feito o Plata? Ficava na dele, não faz nada, não tem nenhuma reação. Então, finge que foi agredido, faz qualquer coisa. Aí o que ele fez? Simplesmente, ele revidou ali com um tapinha e foi a senha para o árbitro chileno, o Salo, né? Colocando o Flamengo numa situação difícil daquele jogo, tendo que ficar se defendendo durante muito tempo, que ele ficou 11 para 12 minutos, com um homem a menos. E aí o Flamengo se vê de novo nessa situação hoje, com muito tempo pela frente, tendo a obrigação de se defender contra o São Paulo, com 11 contra 10, e toma um gol de empate. No final das contas, esse ponto até acaba sendo muito valioso, né? Porque o Flamengo fica com um pontinho, um jogo que poderia ter perdido. Ficou muito tempo com um homem a menos. O São Paulo não soube, de certa forma, aproveitar essa vantagem numérica. É impressionante como o jogador comete esse tipo de erro, e daqui a pouquinho vamos ouvir o Felipe Luiz certamente minimizando, porque ele não vai criticar o jogador publicamente, mas o que vai acontecer? É brincadeira, meu irmão, vou te contar. Olha, o Marcos Paulo Lima, nosso companheiro lá do jornal Correio Brasiliense, ele relata aqui 9 expulsões do Flamengo no ano. Gerson contra o Botafogo, Cleiton contra o Botafogo, Gerson contra o Bahia, Plata cancelado contra o Estudiantes, Danilo contra o Bahia, Olacian contra o Bahia, Plata contra o Racing, Everton Araújo contra o Sport, Plata contra o São Paulo. Isso significa que o Flamengo teve jogador expulso nos 3 últimos jogos. Contra o Racing, Sport, contra o São Paulo. E contra o Bahia, que foi pouco antes, teve 2 expulsões. É isso. Esse é o Flamengo do Felipe Luiz, que coleciona os jogadores expulsos e, em sequência, uma expulsão que comprometeu tremendamente o comportamento da equipe. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. O jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada.
Olha, eu até entendo que o técnico não vá atacar o seu próprio jogador na coletiva, criticá-lo, responsabilizar, mas foi sem querer. Ele foi prudente, Felipe. Ele foi prudente. Ele foi prudente. Momentos depois do Flamengo virar o jogo, uma bola perto da área do São Paulo, lá no ataque. Para que aquela entrada pisando? Cerca, disputa a bola. Pelo amor de Deus. Foi sem querer? Claro que foi sem querer, ele não queria ser expulso, mas foi imprudente. Foi prudente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí realmente é complicado, né? Não vou falar porque todo mundo critica, mas minimizar o erro do jogador que comprometeu toda a noite do time, sinceramente, eu acho aí um pouco demais. É um pouco demais, né? Aí é um pouco demais. Acho que quem é que vai concordar com isso? Quem é que vai entender esse argumento como algo razoável? Realmente não dá, né? Realmente não dá. Enfim, vamos continuar acompanhando com o Felipe Luiz. E sobre o pênalti, não sei se vão perguntar para ele. Aquele pênalti só se marca no Brasil. Aquele pênalti é brasileiro. O jogador vem, o outro para tomar a trombada, e eles não. É o pênalti brasileiro, muito claramente. Difícil explicar, né? O jogador sempre, ele que entra no campo, ele está propenso a cometer erros. É claro que nesses momentos importantes, todos os times, todos os jogadores tendem a errar, né? Vemos o nosso adversário, o principal adversário também erra, tanto Palmeiras como Cruzeiro, todos eles cometem erros. O nosso problema agora nos últimos jogos é que nossos erros estão sendo letais no resultado final. Não estamos conseguindo fazer a vitória e suprir esses nossos erros iniciais. Mas eu acredito que a única forma que temos de melhorar é trabalhar, saber que sempre existe o risco quando você entra dentro do campo. Eu, como treinador, quando os jogadores fazem tudo o que eu peço, dão a vida pela equipe, correm, lutam, se entregam do jeito que foi hoje, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Estou aqui para defendê-los, para dizer que eu acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no meu elenco, na minha equipe, e estou aqui, ao contrário, como eu falei, para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles têm cometido. Bem, então tá aí, né? O técnico está ali para defender os jogadores, ok. E lá dentro, no ambiente interno, faz o quê? O Pedro, você criticou, Felipe, duramente. Você não defendeu o Pedro. Você criticou. E tinha razão naquele contexto, me parece. Então agora você está aqui para defender o jogador. Mas naquele momento estava lá para expor o jogador. Tinha motivo? Sim, mas expôs o jogador. Como é que é isso? Que critério é esse, Felipe Luiz? Como é que é isso aí? Pô, explica para a gente que a gente não está conseguindo entender. Meio complicado isso aí. Vamos ver se alguém pergunta sobre isso. Vamos ver. Muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todo mundo sabe a qualidade do jogador, sabe o determinante que ele é quando ele tem a bola. Ele tem gol, é uma coisa que eu peço muito para que ele entre mais na área, para que ele pise na área, porque ele sabe fazer gol, ele finaliza com as duas pernas, e hoje já eu vi ele muito mais vertical nesse sentido, arriscou muito mais, é uma coisa que eu quero, mas principalmente teve boas associações com a Arrascaeta, com o Plata e também com o Carrascal em determinados momentos da partida. Então, dentro do ruim, né, que foi o resultado, existe o aspecto positivo, que é a recuperação desse jogador. Felipe, boa noite. Te pedir uma gentileza para uma outra reportagem que a gente está fazendo sobre o trabalho dos técnicos e essa tecnologia que vocês usam ali no campo com uns tablets hoje em dia, com muitas telas e tudo. Qual a importância disso para o trabalho de vocês? Tem sido cada vez mais comum os treinadores estarem com esse aparato tecnológico ali, né? Qual é a importância para você? Como é que vocês usam isso ali? Obrigado. No contexto desse, a pergunta para a matéria do cara, sempre o iPad, pelo amor de Deus, pede assessoria de imprensa. Porque a gente consegue ver, muitas vezes, para responder esse negócio aí separado na coletiva, é brincadeira, como se não bastasse os malas que ficam lá dando parabéns para o técnico, não sei o quê. Agora o bonitão está fazendo a matéria, aí ele vai na coletiva, a temperatura está quente, né? O técnico está sob pressão e tem que estar sob pressão, porque isso faz parte do trabalho dele. Aí o cara vem com uma pergunta que, pô, meu Deus do céu, eu vou te contar, o jornalismo sofre com esse tipo de coisa. Vamos ver se ele volta ao assunto que interessa. É isso. Obrigado, boa noite, pessoal. Valeu.
Cacete, acabou a coletiva. A última pergunta foi sobre o tablet. A última pergunta foi sobre o tablet do Felipe Luiz. Puta que pariu. Só falando palavrão, gente, vou te contar. A última pergunta foi sobre o tablet que o Felipe Luiz usa, a tecnologia, porque alguém está fazendo uma matéria. Amigo, porra, na coletiva faça uma pergunta sobre o jogo, meu camarada. Porra. Isso aí você pergunta depois. Chega lá para o assessor de imprensa, fala, amigo, eu estou fazendo uma matéria, queria saber tal coisa. O Felipe pode gravar para mim. Então, sei lá, coletiva. Última pergunta, meteu o pé. Meteu o pé. Meteu o pé. É brincadeira, né, cara? A pergunta que ficou faltando foi, Felipe Luiz, você criticou o Pedro. E tinha razão. O Pedro estava errado. Aí, de repente, ele, não, estou aqui para defender meus jogadores. Como é que é isso, meu irmão? O que o Plata fez hoje foi uma inconsequência, uma jogada lá no ataque do Flamengo. Para que aquela disputa de bola? Para que aquele pisão? É brincadeira, meu irmão. É brincadeira, é brincadeira. Eu vou te contar. Mas estamos aqui com a Nômade, que participa do primeiro comentário de São Paulo, do Felipe Luiz. Muito infeliz. São Paulo não jogou. A Nômade está conosco nessa live pós-São Paulo 2 e Flamengo 2. Outra coisa também que ele falou, não jogar fora de casa. Gente, o Flamengo jogou contra o São Paulo em Santos. São Paulo não jogou no seu estádio, não jogou no Morumbi. O Flamengo ainda teve essa facilidade, digamos assim. É brincadeira, né? Entrevista muito infeliz do Felipe Luiz. Muito infeliz, muito infeliz. Lenda viva, Plata fora da final. Hoje vimos que isso é bom. A chance de uma expulsão em tese diminui. Gente, ele tomou 3 cartões vermelhos. Um injusto, absurdo contra o Estudiantes. Outro também injusto, mas ele foi tolo ali, né? Contra o Racing. E hoje, cartão merecido. Parece até que ele estava construindo o caminho do cartão vermelho, né? Até merecer de forma indiscutível. Marcos, boa noite. Mais uma do Plata. Tem que ter atenção. O Júlio César também dizendo que boa noite. Pela terceira vez o Plata foi expulso, 2 pela Libertadores, agora do Brasileiro. O Alisson expulso do jogo do Bahia, foi punido. Mas o técnico falou que está lá para defender o cara. Enfim. Ricardo Ramos Letieri com a gente. Também com a gente aqui o Daniel Carvalho. Ele diz que muito se fala do comportamento do Alisson, mas e o Plata? 3 expulsões ao mês, 2 de forma direta, conseguiu a pureza de estar suspenso dos 2 campeonatos. Inadmissível, também acho. Fora que ele, de vez em quando perto de um jogo importante, depois de uma viagem e tudo mais, ele vai levar a família para conhecer a noite carioca e tal, uma total falta de noção, né? Você vende um resultado ruim, derrota, brincadeira, meu irmão. Luiz Felipe dos Santos, ter jogadores expulsos contra o São Paulo muda o resultado. Plata não finaliza, diz o Paulo Estácio, não dá assistência, não gera perigo ao adversário e mais uma expulsão. Mas inacreditável, Juninho e Ian seguem sendo preteridos. Ele ataca o espaço, mas não ataca o adversário, no sentido de fazer gol. Ataca pisando, sendo expulso. Renan Farias, eu não acho o Plata mau jogador, não, tá? Mas ele não é decisivo. E na ausência do Pedro e até do Bruno Henrique, que ainda faz gols, repito, o pênalti só se marca no Brasil esses pênaltis, tá? Pênalti à brasileira. E o gol que o Flamengo tomou é uma vergonha. O Felipe Luiz não ficar indignado por tomar esse tipo de gol é absurdo. Tinha que estar cuspindo a abelha africana. Falha gravíssima de Arrascaeta primeiro, depois do Alexandre e do Érico Pulga. Os 3, especialmente esses 2 últimos. Impressionante. 2 minutos, todo mundo na área. Gente, afasta a bola, reorganiza a defesa e vai para o jogo. Não quer sair jogando com vários jogadores ali. Perde. Não pode. 2 minutos. Brincadeira. É muita soberba. Muita soberba. O Plata estava fazendo hora extra. Concordo, mas fica. Cara, ele tem a preferência dele por alguns jogadores, que é uma coisa impressionante. É o Plata, é o queridinho dele, Ayrton Lucas, ele não abre mão. Sabe? Alguns jogadores assim, que não tem jeito. Ele não abre mão. O Bruno Henrique, mesmo jogando mal sempre, ele coloca no time. E outros, o Vinha não joga nunca. O Alisson entra na roubada. O Juninho, coitado, nunca tem chance. Nunca tem chance. Esquece. Entra faltando 3 minutos.